Fala pessoal, eu sou o Cristiano de Moura da CDM Sports. Nesse vídeo a gente vai deixar análise do nosso meio-campista, nosso atacante, nosso camisa 10, nosso goleiro, nosso zagueiro Jorginho, o jogador mais completo e o jogador que tem mais vontade, mais raça nesse elenco. Mas antes desse vídeo comentar e falar sobre a análise que eu tirei, lembrando, tá? Deixa seu joinha, compartilhe, comenta, pode comentar tanto positivamente quanto negativamente, já que a gente vê alguns comentários aí pesados, mas nunca deixe de comentar. Feito? A minha análise que eu tirei do futebol do Jorginho é que é o cara que no meu ponto de vista, é o cara que tem mais raça, mais vontade, e é praticamente o cara que ganhou tudo aí pelo Flamengo. Vocês podem perceber que no meio campo o cara não para, ele não anda, ele fica completamente elétrico de verdade. Vai para o lado esquerdo, vai para o lado direito, vai para frente, vai para trás. Parece que o cara está no campo inteiro no jogo de futebol do Mengão. Outro ponto vamos falar sobre o Jorginho: inteligência e mentalidade. O que eu vi no jogo contra o Estudiantes é que os Estudiantes, eles vão para cima, eles agridem, e outra parte aí que deixa principalmente nós torcedores muito bravo, muito puto, é que os caras dão porrada, só falta quebrar a canela do jogador do Flamengo, e os caras ainda saem dando aquela risadinha, meu amigo. Você que é torcedor, quando os jogadores dos Estudiantes faziam isso aí, você se imaginava dentro de campo? Eu me imaginava dentro de campo, cara. Porque torcedor é diferente do jogador. Eu me imaginava dentro de campo, cara, pegando esses caras, dando uma voadora, dando carrinho mesmo, pegando o juiz, pegar aqui no colo do juiz aí, não sei o que. Porém, essa é só imaginação de torcedor, pelo menos eu tenho essa imaginação aí. Não sei se vocês, torcedor, têm essa imaginação também. Se vocês estivessem dentro de campo ali como jogador, vocês fariam outra coisa. Porém, os jogadores precisam ter isso aqui, ó, que é porque eles que podem levar o clube mais adiante, ou também podem deixar o clube desestruturado. Tu já imaginou o Jorginho pegar no colarinho no cara daquele dali e vir gritar, botar o dedo na cara? Ele praticamente é a liderança daquele grupo ali. O grupo vai também fazer a mesma coisa. Então eu quero que o Jorginho falava, eu quero que o Jorginho pedia cabeça, mentalidade, inteligência. E foi isso que todos os jogadores do Flamengo, por mais que tenham levado ali algumas entradas pesadas em relação a faltas, os caras conseguiram segurar a peteca e não seguiram a provocação dos argentinos. Mentalidade é o ponto mais eficiente aí do futebol hoje em dia. E Jorginho é praticamente esse líder, tá? Só falta ter a braçadeira de capitão. Porém, do Flamengo, parece que em relação a ter a braçadeira de capitão, é mais para a galera mais antiga, tá? Não desmerecendo, mas em relação à liderança, conversar com cada um. Não sei se vocês perceberam o lance que Jorginho falou com o Bruno Henrique, que todo mundo achava que não era nada. O Bruno Henrique falou com o Jorginho falou para o Bruno Henrique. Depois dessa conversa, quando teve aquela paralisação, depois dessa conversa, vocês perceberam que o Jorginho lançou duas bolas por cima, porque por baixo não dava, porque tinha duas linhas ali, tinha uma linha de 3 e uma linha de 4. Ali tinha mais dois jogadores ali na sobra. E essa linha estava sendo muito ruim de furar, de passar por essa linha. O Jorginho ficava entre essa linha. Após o momento que o Jorginho fez a leitura do jogo, juntamente com o Léo Jardim, com o treinador, o Jorginho recuou, veio jogar ali próximo dos zagueiros, saindo ali do meio, ali daquela confusão toda. E o Jorginho começou a dar aquele lançamento por cima ali, tanto do ataque quanto da defesa. A bola os caras estavam querendo fazer uma linha ali, uma linha reta para fechar ali o meio de campo, só que o Flamengo tem toda a qualidade, tanto o zagueiro quanto os volantes, eles conseguem dar aqueles lançamentos no time certo, na hora certa, para os atacantes, que era o Bruno Henrique, que tem muita velocidade, não entrar na zona de impedimento, e consequentemente saiu várias jogadas ali, deixando o time dos Estudiantes com medo. Foi aí que eles começaram a se desorganizar.
Porém, pessoal, o Estudiantes é um time extremamente organizado defensivamente. Os caras são um ferrolho de verdade. Porém, uma hora todos eles iriam cansar, e era o que eu estava vendo. Os jogadores já estavam cansando, não estavam mais aguentando. Porque o Flamengo, o toque de bola do Flamengo é um toque sincronizado perfeito. Fica todo tempo pra lá, pra cá, vai e volta. Isso aí, os jogadores do Estudiantes correram o campo praticamente inteiro e cansa. E eu percebi que eles estavam cansando já ali. No primeiro tempo já estavam cansando. E lógico, né? Convenhamos. Esse banco de reserva do Flamengo, saíram os jogadores que estavam ali já cansados do Flamengo, entraram novos jogadores e o rendimento foi melhor, foi no mesmo, até mesmo melhor, até porque saiu o gol aí com a entrada dos caras. Aquela bola, porque o Paquetá é diferente, aquela bola que o Paquetá deu por cima ali, entre a zaga ali que o Pedro pegou só de voleio, é diferente, o cara é diferente, tem a visão, tem o tempo certo, e o Pedro, por pouco, se vocês perceberem, o Pedro estava um pouquinho na frente. Só que o jogador ele tem a visão aqui periférica, o jogador inteligente, ele não precisa nem olhar para ver quem está ao seu redor. Ele está um pouquinho à frente aqui na zaga, só que tem um jogador lá pertinho do escanteio, dando condição todinha. Então o Pedro ele poderia fazer o que ele quisesse ali e não iria ser impedimento. Porém, por pouco ele perdeu aquele goleiro, mas por pouco ia sair uma pintura, uma obra de arte ali no golaço do Pedro. Em relação ao Jorginho, né? A gente estava falando aí que Jorginho, ele é um cara que ganhou muita coisa na Europa, jogou muito tempo, a vida toda na Europa, mas o cara veio pro Flamengo e você vê que ele já ganhou o Libertadores, já ganhou o Campeonato Brasileiro, mas o cara tem um espírito guerreiro mesmo do que é o vestir a camisa do Flamengo. O cara não perde a vontade, não perde o desejo de vestir essa camisa. Diferente de alguns outros jogadores que entram ali, fazem um conformado. Luiz Araújo, para mim, ele é muito bom goleador, ele chuta muito bem fora de área, ele deu o chute lá, foi por cima lá, mas isso aí é falta de confiança, ele tá jogando muito pouco, e agora com esse, se ele pegar um ritmo maior, em ficar entrando ali, jogar na sua posição, ele vai melhorar, tenho certeza absoluta que ele vai melhorar. O que ele precisa é tirar aquela cara de choro dele, né? Da hora que a câmera mostra a cara do Luiz Araújo, ele tá com a cara de choro, mas dói, cara, parece que tá com a cara de choro assim. Aí você tá jogando no Flamengo, você tem que jogar com felicidade, jogando com felicidade, o futebol vai voltar. Eu lembro dos seus golaços. Outro cara também que pra mim, eu tava, como eu tava no Sul, e eu tava trabalhando bastante, com saudade e tudo mais lá, eu não tava acompanhando muito o futebol do Flamengo, foi mesmo na época da evolução do Everton Araújo. Só que eu via os lances, o cara realmente, quando o cara quer evoluir, o cara evoluiu, o Everton Araújo, o cara evoluiu demais mesmo. Tem muito mais a evoluir esse moleque aí, tá? Cabeça boa, tranquilo, joga direitinho, dá alguns passes, já fez golaços e tranquilo, o cara é tranquilo. O que ele precisa mais, o que eu falo sempre, desde o primeiro vídeo que eu falei pra ele, o que eu falo sempre, ele tem um pouquinho mais de coragem e um pouquinho mais de movimentação, mas tá boa, mas pode ter mais um pouquinho a mais. Isso com certeza o treinador vai falar com ele. E o Jorginho é praticamente a liderança desse clube, como eu já falei no vídeo anterior. Ele tem a leitura do jogo, faz a leitura do jogo, e o cara que faz esse tipo de leitura de jogo, parece que ele está em todas as partes ali do campo, e foi justamente o que aconteceu. O Jorginho teve uma participação extremamente importante nessa vitória do Flamengo contra o Estudiantes, porque estava todo mundo muito chateado com a arbitragem. Não vou mais falar, esse vídeo eu não vou falar de arbitragem, mas o Jorginho, ele botou essa partida de futebol no bolso. O cara jogou muita bola, e esse vídeo é dedicado a esse jogador aí, Jorginho, do Mengão. Vocês viram aí, pessoal, que teve essa polêmica aí em relação a jornalistas, que o jornalista vai dar opinião, não pode dar opinião, o jornalista ele tem que dar só a notícia. Se tratando de jornalista de parte aí mais pesada, ok, tem que falar ali, porque é realmente para falar. Mas no esporte, pessoal, não tem como, tá? Por mais que o cara seja profissional, o cara vai dar a opinião dele porque ele é brasileiro. Todo brasileiro já nasce na veia, quem gosta de futebol, né? Já nasce na veia com um pouquinho de treinador ali na veia. Então o cara vai sim dar sua opinião. Então algumas pessoas falam assim,
o jornalista, ele também tem um jornalista, se tratando de futebol, ele também tem o direito de dar a opinião dele, tá? Tem sim, no futebol, tá, galera? Não vamos aí falar sobre A ou B ou C, não. Tô falando sobre o futebol, ele tem sim. Até porque até nós torcedores a gente dá a nossa opinião. Quando muitas pessoas vão na rua ali entrevistar os torcedores, vão dar a opinião deles. Muitos deles ainda acertam, outros não. Eu me lembro quando o Neymar estava vindo para o Brasil, eu não sei o que aconteceu porque ele não foi diretamente do Flamengo. Mas na época o Jorge Jesus, falou que ele não tinha condições de jogar futebol naquele momento ali, que ele não estava mais aguentando. E muita gente falou, não, JJ tá errado, não sei o que. E pessoal, falando sinceramente, tá? Neymar não mostrou nada assim em relação à evolução, não. Evoluiu pouco, pelo tempo que ele está no país, ele evoluiu muito pouco, mas muito pouco mesmo. Não sei se ele está se segurando, tirando o pé porque vai para a Copa do Mundo, porque a gente sabe que talento ele tem, isso aí é de sobra. Mas o comentarista, o jornalista, se jogou bola ou não, ele tem o direito de dar sua opinião, porque todo brasileiro ele nasce com um pouquinho ali de DNA, de técnico, então não tem para onde correr, isso aí não vai mais sair, é a nossa cultura. A gente tem a moda de querer ter a cultura dos outros da Europa, a cultura do não sei da onde, nossa cultura é essa. Vou lembrar agora uma situação até que aconteceu em relação a falar de cultura. A BYD ela tá na Bahia, fazendo aí a sua fábrica dos carros elétricos. E aí vem um choque de realidade, um choque de cultura extremamente diferente. O chinês ele é programado, ele é manipulado, ele é feito para ser um cara extremamente trabalhador. O brasileiro ele não é tão trabalhador assim. E logo aonde? Na Bahia, tá? Bahia, o baiano ele tem ali sua fama de ser preguiçoso. Apesar de eu já ter trabalhado com vários baianos e não vi essa fama, tá? Sou cearense, trabalhei com vários baianos e não vi essa fama aí do cara ser preguiçoso. Viu? Pelo contrário, o cara era trabalhador. Só que se você pegar a cultura chinesa com a cultura do país, em relação a ver quem trabalha mais e quem trabalha menos, o chinês ele vai trabalhar muito mais do que qualquer brasileiro de qualquer estado desse país. Então a cultura é extremamente diferente em relação a praticamente tudo, principalmente para o trabalho, né? O chinês ele trabalha ali virado, pegado mesmo, tá na cultura deles, isso é da cultura deles. O brasileiro não, tá? O brasileiro não tem essa cultura de arregaçar manga, até porque eu acredito que se melhorar essa escala 5/2, vai ser bom para o trabalhador, mas tem que melhorar também, no meu ponto de vista, se as empresas elas ganham por produção, por que não fazem ali uma mescla, né? Uma misturada ali em relação a produção e CLT? Vamos lá, CLT é aquele salário fixo e tudo mais, o que você fizer de hora extra a mais vai vir para o seu bolso com um desconto extremamente grande. Minhas horas extras, quando eu fazia lá no Rio Grande do Sul, as horas extras era só por desconto, eu ganhava menos do que meu próprio salário na carteira, tirava menos do que o meu próprio salário, meu salário era 4.700, eu fazia muita hora extra, quando vinha o salário era 4.600, então a hora extra eu estava dando por desconto. Em relação à produção, vocês podem ter certeza que se vocês derem aí uma oportunidade de produção para os trabalhadores da sua empresa, se você produzir tanto, se você produzir X, se eu ver que você está dedicado, você está dedicado a aprender, vocês podem ter certeza e der ali um bônus, aumentar ali o salário. Eu creio que dava para fazer um negócio legal entre o país juntamente com as empresas, de o que fizer de produção e de bônus, dava um dinheiro por fora da CLT, por fora mesmo, que eu estou dizendo é por fora mesmo, sem ter nenhum tipo de imposto, nenhum tipo de... Você pegava, tá aqui, ó, tá saindo tanto, você comprovava que estava saindo da sua empresa tudo certinho, já para fugir aí da parte de lavagem de dinheiro, ó, tá saindo tanto, tá aqui a transferência que a gente fez tanto para esse trabalhador que está com a gente aqui, o cara tá ganhando aqui 4.000 a mais, vamos dizer que o cara ganha 4.700, o cara foi muito bom nesse mês aí,
e a gente vamos dar 4 mil reais a mais, aí totalizando ali 8.700. Pessoal, isso aí seria extremamente bom, porque tudo nesse país está extremamente caro, tudo que você vai comprar é extremamente caro. Muitas pessoas têm mais de um trabalho, mais de uma renda, às vezes precisa todo mundo da casa trabalhar para se manter, trabalhar e estudar, e isso é extremamente pesado, tá? E se vocês não fizerem isso, a mão de obra vai ficar extremamente escassa. Robô A, robô B, algumas profissões, aí realmente ela vai tirar, mas a maioria de mão de obra não chega, não vai tirar. Então, o meu ponto de vista é esse aí, que tanto o governo quanto o empregador, né, que é o empresário, poderiam ir lá fazer uma melhoria para o trabalhador. Até porque eu vou dizer um negócio aqui para vocês: se o trabalhador ele começar a ganhar, de ter a condição de ter seu dinheirinho bacana, ter sua alimentação bacana, tudo certinho, esse país ele começa a entrar nos eixos. Por quê? Porque os pais eles vão ter uma condição maior de dar ali uma educação melhor para os seus filhos. Consequentemente, um país que tem uma educação boa, elevada e tranquila, a gente sabe o que é que acontece, tudo melhora, muitas coisas melhoram nesse país. Só quem ganha é nós brasileiros, todo mundo, tanto os empresários, que eu estou falando ali em relação mesmo à segurança, até a segurança do seu filho. Já pensou, os caras têm uma excelente educação lá e tal, e faz as coisas certinho, trabalha direitinho, bonitinho, e extremamente top de linha. Isso aí, o país, ele consequentemente, ele vai se tornando um país melhor, mais seguro, mais tranquilo, porque nosso país ele não é nem seguro, nem tranquilo. A gente sabe que nosso país é um país extremamente perigoso, por falta mesmo ali da base, tudo começa com a base. Pessoal, no vídeo de hoje é esse, o meu recado é esse aí, um abraço, continue se cuidando, sigam, vejam aí o vídeo do chinês com um pedaço de pau na mão, querendo dar uma surra no baiano, só que o material lá e estavam lá. Tem que se afastar. Ó, tem que se afastar. Ó, eu fui pegar o material lá. Eu fui pegar, ó. É o chinês Kung Fu e o baiano boxe, né? Vamos ver quem é que ganha essa luta. Valeu, pessoal, só brincando, tá? Valeu, forte abraço, continue se cuidando. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrevam, assistam, se inscrevam, deixa o like. Por mais que você não goste desse vídeo, mas se inscreva e deixa o like que dá certo. Valeu, forte, fui!